Caros ouvintes, boa noite. Está começando o Pauta em Disparada, o programa do Portal Disparada de análises e debates. Antes de apresentar nossos mensageiros do Apocalipse, eu gostaria de prestar duas homenagens, furando um pouco o nosso protocolo aqui. A primeira homenagem é ao grande artista Moraes Moreira, que é o ícone da música brasileira e modernizador da nossa arte. E a gente fica mais pobre sem Moraes, sem a música dele. E o segundo é o escritor que infelizmente faleceu hoje, Rubem Fonseca, que a obra influenciou uma série de escritores que reformularam a nova literatura do Brasil. São romances psicológicos sociais que renovam o nosso caráter terapêutico da literatura brasileira. Não é à toa que ele venceu em 2013 o Prêmio Camões. Mas acho que o Bolsonaro não está ligando muito para isso, não. O governo não liga muito. Acho que o governo brasileiro, o MC Reaça é mais importante que o Rubem Braga, que o Moraes Moreira. É isso aí. A arte brasileira não serve para nada. Bom, deixando esse discurso chato de lado, mais importante, eu passo a palavra apresentando o meu grande amigo Ricardo Begosso. Boa noite, Rica. Boa noite, Renato. Boa noite, Bia. Vamos para mais um Pauta em Disparada aí. Bia Narita, minha querida, boa noite. Boa noite, Rê. Boa noite, Rica. E eu não sei, né? O pessoal aí assiste de dia, tarde, à noite, então já fica o meu olá para todo mundo, independente do horário que vocês vão nos assistir. É verdade, é verdade. A gente nunca sabe o horário que o pessoal está assistindo a gente, né? É verdade. A gente grava à noite e aí fica boa noite. Ai, gente, só para deixar um aviso, fazer um merchanzinho, pessoal que gosta de arte, de música, o programa Ensaio de Mesa, que também da mesma firma aqui Disparada, que está nos podcasts, está no Spotify, vai estar em breve no YouTube, e assistam também, porque a gente está falando do Moraes Moreira. Terminando esse link, essa propaganda, agora vamos ao que interessa. Que o Brasil do Bolsonaro não para de surpreender a gente, né? Essa picuinha, que no meio de uma crise sanitária, a maior dos últimos 100 anos, dá o tom da seriedade com a qual o tema é tratado por aqui. E o Mandetta também contra-atacou no Fantástico, aumentou a temperatura de tudo. Queria perguntar para o Ricardo primeiro. Ricardo, o Mandetta cai ou não cai? O que você acha? É engraçado que a gente fala disso toda semana, né, cara? Toda semana o assunto vai, o assunto morre, o assunto renasce. E é difícil falar, né, se ele vai cair ou não, mas eu imagino que, de qualquer forma, ele está se projetando para frente aí, para as próximas disputas políticas que ele fizer. O nome dele está em alta, está muito em alta. Ele está se posicionando bem, o Mandetta. E aí a gente tem que ver, né, se ele cai ou não, mas circulou muito boato que ele ia cair pelo Twitter hoje, né? Pelo menos nesse caso, o Bolsonaro ia estar respeitando o distanciamento social. Ô Bia, e você acha que ele cai ou que ele não cai? Eu acho que ele vai cair, sim. Os noticiários hoje passaram o dia esperando um eventual tweet do Bolsonaro, e aí eu queria dizer que o Bolsonaro tenta fazer isso para, assim, respeitando os protocolos de distanciamento social, mas mais uma tentativa de humilhar o Mandetta, né, de demiti-lo via Twitter. Mas eu só vou fazer um parênteses aqui, que pior que isso foi só o João Dória despedindo a Soninha quando ele foi prefeito por vídeo postado no Facebook. Aquela cena, ali, aquela cena horrível, nossa senhora. Cara, inacreditável. A cara da Soninha de desgosto, puta. Não, foi aquela hora que caiu a ficha dela, assim, puta que merda que eu fiz na minha vida. Que eu vim fazer aqui? Mas, pô, e outra coisa que eu acho impressionante é como o Mandetta tem a capacidade de também conseguir capitalizar isso de uma forma competente. Eu, particularmente, não conhecia o Mandetta. Então, e tipo, vendo o que ele está conseguindo fazer, essa entrevista dele no Fantástico, se posicionando, hoje, a coletiva dele que ele faz todo dia, muito incisivo, muito firme, atacando o governo, dizendo ser pró-ciência e tal. Eu acho que, eu estou concordando com vocês, acho que esse cara quer uma coisinha a mais e está fazendo certo. Acho que ele forçar essa demissão nesse momento, dando entrevista no Fantástico, só tem a ganhar com isso. Esse governo é ladeira abaixo daqui para frente. Quem conseguir sair primeiro vai sair com a imagem mais intacta. Que o Bolsonaro, ele já teve embate com outros ministros, como por exemplo o Moro,
Só que diferente do Moro, o Mandetta é político, né? Ele tem histórico político. Ele foi deputado federal em 2 mandatos, desde 2010. Ele foi eleito em 2010, depois foi eleito em 2014. Mesmo ali aqui do baixo clero, mas ele sabe se comportar enquanto político. Por isso ele afronta o Bolsonaro, diferente do Moro, que no dia seguinte é uma ofensa, tá lá assistindo um jogo de futebol, vestindo a camisa de um time que nem é o dele, junto com o presidente. E além disso, o Mandetta conta com a tempestade perfeita, né? Uma crise sanitária para ele se projetar. Cara, o Moro não teve essa janela ainda, né? Não, ainda não teve essa janela e o Moro precisa, por disputar o mesmo eleitorado que ele, pelo menos na minha visão, de estar no governo, né? Isso é uma coisa que eu não tinha na cabeça, mas fui colocado, inclusive, nos nossos debates entre os editores do Disparada, que era que para o projeto do Moro de ser presidente é necessário ele ficar lá, né? Então ele está tendo que, como a Bia falou, engolir, vestir camisa, ter que aguentar os papinhos do Bolsonaro de lunático. Então, triste, né? Triste. Já era um personagem duvidoso, já era um personagem controverso, para dizer o mínimo, da história brasileira, e agora só ladeira abaixo, né? Essa subserviência ao Bolsonaro transforma ele num nanico, né? Mas assim, eu acho também que esse pessoal, eles diminuem, eles acabam atrapalhando a gente de debater o que realmente interessa. Eu acho que hoje a gente vai vir debater isso, inclusive, por isso eu vou trazer os nossos temas que a gente preparou para vocês. E entre eles era o seguinte, era um panorama de como está evoluindo o corona, principalmente as tendências no mundo, como isso tem acontecido. A gente já falou isso em outros episódios, mas agora eu queria retomar alguns pontos, principalmente o seguinte, nessa disputa entre Estados Unidos e China, que é pautada muito pela rivalidade tecnológica e também diplomática, entre outras mil coisas, qual é a diferença primordial para vocês do tratamento dado ao coronavírus pelo governo chinês e pelo Donald Trump? Primeiro Rica, depois Bia. A China, ela tá no plano internacional, né? Acho que tem dois prismas aí que a gente pode olhar, que é como ela age internamente em relação à contenção do vírus e tudo mais, mas como ela age também no sistema internacional. Porque o mundo inteiro está sendo afetado por essa doença e a China está mostrando disposição e capacidade para coordenar uma certa ação conjunta, ainda que mitigada muitas vezes pelo fato de que os países estão fechando fronteiras, cada país está se voltando cada vez mais para dentro do seu próprio território, preocupado com as suas próprias questões, mas ela tem aproveitado essa oportunidade de forma assim magistral, enviando médicos, equipamentos, enfim, tem médicos chineses na Itália, tem médicos chineses no Irã, as máscaras chinesas estão chegando no mundo inteiro, eles estão aproveitando a capacidade industrial deles nesse sentido, né, para ajudar outros países também, e imprimiu uma certa forma de soft power aí, né, um poder de influência, né, não de dominação. E no plano interno eles têm aplicado, assim, toda a organização política deles, que vai de cima a baixo na sociedade chinesa, para trabalhar em cima disso, né? Você tem aí comitês de bairro, que saiu inclusive um texto muito bom no Disparada sobre isso hoje, que vale muito a pena ser lido, que explora bastante essa questão de como a organização política na China está enraizada, e aí fica muito mais fácil você lidar com esses problemas, né? Que são crises dramáticas, e você precisa de muita organização para lidar com eles. E também tecnologia, enfim, eles têm tecnologias de vigilância, que são tecnologias nacionais, e agora eles também estão exportando para o resto do mundo. E, por outro lado, os Estados Unidos, que no plano internacional estão tirando dinheiro da OMS, estão meio que prejudicando a própria reputação. E, de outro lado, internamente, eles não fizeram muita coisa e agora eles estão lidando com uma crise, assim, em escala que é inigualável por qualquer outro país do mundo. Ô Bia, e você? O que você acha sobre isso? Qual é a diferença que você enxerga da diferença do tratamento entre os dois países? Concordo com absolutamente tudo que o Ricardo falou. Lembrando que os Estados Unidos, como a gente já mencionou em outras ocasiões aqui no Pauta em Disparada, os Estados Unidos demoraram muito para reagir
em relação à crise do coronavírus, mesmo com a OMS tendo alertado ao mundo inteiro sobre os perigos dessa doença desde janeiro. Sendo que, assim, a China reportou ao OMS sobre o coronavírus no final de 2019 e em janeiro já havia casos, no início de janeiro já havia casos, por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul, no Irã, e eles têm alertado ao mundo inteiro, mas como eu disse num vídeo que foi lá pro canal, no nosso canal do YouTube, os estados ocidentais enxergam a Ásia Oriental como algo tão distante, por mais que o mundo hoje esteja globalizado, mas enxergam como algo tão distante que demoraram muito para perceber que a crise também chegaria aqui entre nós, né? Os Estados Unidos demoraram muito, o Trump insistiu na retórica de vírus chinês, tentando culpabilizar a China, enquanto a população deles sofria com o coronavírus, e hoje eles são o maior epicentro da doença no mundo. Não, e só tende a aumentar, né? Também a inexistência de um sistema de saúde universal nos Estados Unidos é uma coisa que já realmente é ultra atrasada, já deveria ter sido criada, já deveria ter sido discutida de uma forma mais ampla, apesar do Obamacare ter sido uma tentativa mais ou menos ali, mas também nota-se que é muito difícil você controlar sem ter um sistema único, centralizado para esse tipo de coisa, né? Essas horas que eu acho que é mais necessário um planejamento. Em cima dessa palavra planejamento, eu queria passar a palavra para vocês novamente. O seguinte, a gente está falando desses comitês de bairro, eu queria que vocês também falassem outras coisas que vocês enxergam como parte desse planejamento chinês para lidar não só com a Covid, mas com outras coisas, outros dilemas da contemporaneidade. Queria passar para vocês a palavra. Mais uma vez, Rica, depois Bia. Bom, a China está muito preparada para enfrentar essa crise do ponto de vista do planejamento econômico, porque a economia chinesa ela conta com a participação do Estado em setores muito amplos e que nesse cenário de crise em que a produção é paralisada e os empregos, o desemprego aumenta muito, a renda cai, alguém precisa absorver esse choque. Então, o Estado chinês é capaz de absorver esses choques, enquanto, para a gente ter uma comparação aí, nos Estados Unidos ou no Brasil, em que a participação do setor privado é muito maior, no Brasil até mais. Nos Estados Unidos tem um Estado muito forte, né? A gente tem que ter isso sempre em mente. Mas nada comparado com o que a China tem atualmente. E o setor privado fica encarregado de absorver esses choques nesse cenário de crise. E a gente sabe o que acontece, aumento do desemprego, enfim, a China está muito mais preparada nesse sentido, mas também está preparada em outro sentido. Tem um aspecto muito importante e que foi mencionado recentemente aí num relatório que o Conselho de Relações Exteriores, que se eu não me engano está submetido ao Congresso americano, fez sobre o cenário da disputa tecnológica entre Estados Unidos e China. A China, ela há muito tempo, ela está se esforçando com políticas públicas em ciência e tecnologia para substituir os fornecedores estrangeiros de componentes tecnológicos na própria economia. Então, nesse momento em que a produção é muito importante, a produção de equipamentos médicos, também a capacidade de você reorientar toda a sua indústria para o setor da saúde, eles contam com uma porcentagem de tecnologia nacional muito grande. E os Estados Unidos admitem que eles estão à margem desse fornecimento de tecnologia para a China já. Ao passo que os Estados Unidos dependem muito mais de produtos importados para lidar com isso e por aí vai. Então, eu acredito que a China está muito, assim, o planejamento chinês dos últimos, não sei, 30 anos, 20 anos, talvez principalmente, está caindo muito bem agora. Ô Bia, e você? O planejamento chinês, quais são os outros pontos ou pontos que o Ricardo já falou que também te tocam, que você enxerga que são facilitadores para lidar com esses momentos de crise? Bom, o governo chinês tem uma visão de curto, médio e longo prazo muito incríveis que não tem precedente assim, em nenhum estado que a gente consiga acompanhar hoje, né? É por isso que eles conseguem dar respostas tão rápidas a crises como, por exemplo, a do coronavírus. Que outro estado levantou uma estrutura hospitalar inteira em 10 dias. Você não encontra isso em outros países.
E pegando um pouco o que o Ricardo falou em relação à China parar de diminuir a importação de produtos tecnológicos, queria lembrar também da guerra comercial que os Estados Unidos e a China têm travado, porque em janeiro agora desse ano, eles realizaram um acordo depois aí de 18 meses em conflito, em guerra comercial, né? E um dos pontos que o acordo previa era em relação a China não exigir mais que as empresas estrangeiras que estivessem no seu território transferissem tecnologia. E aí eu achei esse um ponto curioso, porque essa foi uma estratégia que a China adotou em anos passados, mas por causa dos investimentos que o governo tem feito em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, em tecnologia, hoje a China não precisa mais dessa transferência tecnológica aos outros países. Eles, inclusive, estão mais avançados do que outros estados ocidentais. Você vê, por exemplo, a questão toda dessa guerra comercial, o que mais chama atenção é a questão da Huawei, porque eles desenvolveram a tecnologia 5G e os Estados Unidos ficaram completamente desesperados quando eles começaram a comercializar isso com o restante do mundo. Não, e assim, falando desse 5G da Huawei, e eu até peço desculpa porque eu tenho dificuldade de pronunciar algumas palavras, a gente é muito diferente a nossa língua da deles, mas o que eu fiquei estupefato hoje, a gente estava entrando agora no ar e chegou a notícia, inclusive, de que o Bolsonaro ligou para o líder chinês, pediu desculpa pelas coisas do Eduardo Bolsonaro, do diplomata que comanda Itamaraty. E agora, ficamos sabendo agora desse telefonema. E 3 dias depois desse telefonema, que a gente não sabe quando que foi mais ou menos, o Augusto Heleno autorizou a empresa chinesa Huawei a participar da infraestrutura do 5G no Brasil. Ô, gente, como é que fica o Brasil nessa disputa entre China e Estados Unidos? Assim, como é que fica o Brasil? Bia? Queria lembrar que essa questão da Huawei é muito simbólica para os Estados Unidos. Eles pediram para vários estados não realizarem trocas comerciais com a Huawei, fazendo com que ela instalasse a estrutura de 5G nos países, mas só 3, acho que dos mais de 60 países com quem os Estados Unidos conversou, acataram ao pedido norte-americano. O Brasil, aí o Ernesto Araújo, por causa do escândalo todo envolvendo o Eduardo Bolsonaro e depois o Weintraub, acabou aí num ato aparentemente de desespero, autorizando que o Brasil aceitasse que a Huawei entrasse no país, fazendo as instalações de 5G. E aí é um ponto interessante, porque você vê que como as relações haviam sido abaladas por membros do próprio governo, um filho do próprio presidente, você tem o nosso chanceler sendo extremamente flexível em um ponto em que ele poderia, em outras ocasiões, se não tivesse esse conflito, poderia ter negociado melhor como seria essa entrada da Huawei aqui. Ô, Rica, e você, o que você acha? Você acha como que a gente fica no meio disso aí tudo? E na briga dos gigantes, como que a gente fica? Bom, me parece que isso é um fracasso dos Estados Unidos que vem numa esteira já, assim, de médio prazo, né? Eles estão demonstrando uma certa incapacidade de lidar com alguns desafios que se apresentam em termos de rivalidade internacional mesmo. Então, só para ter uma ideia, no caso da Crimeia, os Estados Unidos não conseguiram impedir a anexação da Crimeia pela Rússia. No caso da Síria, foram incapazes de determinar a evolução do conflito, eles acabaram tendo que se submeter à atuação russa na região também. Mais recentemente, eles chegaram a um acordo no Afeganistão com o Talibã, eles entraram no Afeganistão para expulsar o Talibã do poder muito tempo atrás. Então, agora eles fizeram, o Trump fez um acordo com eles, e assim, dado o objetivo inicial deles quando eles entraram lá, isso me parece uma carta de rendição, eles perderam a guerra. E essa questão do 5G da Huawei é o grande desafio tecnológico da nossa época. Então, a infraestrutura do 5G que a China tem capacidade de prover
internacionalmente, os Estados Unidos ainda não possuem essa capacidade, eles tentaram barrar país atrás de país que esses países fizessem um acordo com a China para permitir a entrada da Huawei lá. E também me desculpa pela pronúncia, eu não sei pronunciar direito, mas acontece que nem um dos principais aliados dos Estados Unidos, que é o Reino Unido, eles conseguiram fazer com que os britânicos expulsassem, vedassem a participação da Huawei, e agora isso chega no Brasil também, que é um país que tem se comportado através de um alinhamento automático com os Estados Unidos, desde que o Bolsonaro assumiu o poder. E o que a gente percebe na realidade é que isso é ideológico. A gente não está tirando benefício nenhum dessa relação entre Brasil e Estados Unidos. É uma política externa ideológica, muito ideológica, não é baseada em nada de concreto. E na hora do vamos ver, a gente é incapaz mesmo de manter esse alinhamento. O Bolsonaro precisou pedir desculpa numa política baseada numa estratégia muito porca. E o resultado está aí. Agora eles têm que lidar com isso. Não, e você estava falando de perder a guerra, e eu queria só fazer um comentário, que é o seguinte: na crise de 2008, os BRICS tiveram um papel fundamental na resolução do problema. Ali já começava, na minha opinião, uma demonstração de que os Estados Unidos talvez não teria mais o mesmo protagonismo que tinha outrora, antes de 2008. Mas é um processo lento, como a gente sabe, que é uma coisa que não se desencadeou unicamente lá e não ficou só ali. Agora, com o coronavírus, a gente pode falar já de um mundo pós-americano? Bia, o que você acha sobre isso? Bom, é difícil falar exatamente em um mundo pós-americano, porque assim, pensa-se que os Estados Unidos estariam perdendo espaço, perdendo poder para outros estados, né? Há um jornalista norte-americano, ele é indiano, mas vive há muito tempo nos Estados Unidos. Tem um programa, o GPS, na CNN, o Fareed Zakaria, e ele escreveu um livro que foi lançado no mesmo ano da crise de subprime, lá em 2008, chamado O Mundo Pós-Americano. E ele analisa se haveria, então, essa perda de espaço por parte dos Estados Unidos. E aí ele começa falando que não é que há uma queda dos Estados Unidos, né, uma queda norte-americana, mas sim uma ascensão do resto. E aí ele não fala necessariamente numa ascensão asiática, porque a época em que ele estava escrevendo, países como, por exemplo, o Brasil, estavam passando por uma situação econômica boa, diferente do que acontece hoje. Mas, enfim, essa crise do coronavírus toda trouxe várias questões, né, como o Rica já mencionou antes, de como cada país tem lidado com uma preocupação de se fechar, né, e aí a China, por outro lado, também tem tentado, por causa de um soft power, também ajudar os outros países, enviando equipamentos médicos, enviando médicos. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que pode ser, sim, que os Estados Unidos estejam tendo que dividir espaço em relação ao soft power com outros estados. Só que no que diz respeito ao hard power, é muito difícil você falar em um mundo sem a influência pesada dos norte-americanos. E aí eu queria trazer alguns dados. Porque, por exemplo, a Global Firepower, que avalia o poder militar e financeiro para capacidade logística e geográfica, eles analisam mais de 50 fatores isolados, depois combinam para dar o ranking. Eles mostram que os Estados Unidos têm o maior poderio militar do mundo. E aí depois ele vem em segundo lugar a Rússia e só em terceiro lugar a China. E aí, só a título de curiosidade, o Brasil está em 10º lugar nesse ranking. E aí, especificamente em relação à questão nuclear, segundo o Vidal Club, os Estados Unidos têm mais de 6 mil ogivas nucleares. Aí, em segundo lugar, tem a Rússia, que tem 6 mil. Na verdade, a Rússia tem primeiro, eles têm 6.500. Mas a China estaria em quinto lugar, com apenas 290 ogivas. Só que enquanto os Estados Unidos têm 1.750 ogivas ativadas, das mais de 6 mil que eles possuem, a China não tem nenhuma. Ou elas estão aguardando o desmantelamento, ou elas estão desativadas. Então, não tem como você medir a guerra
a guerra que os Estados Unidos travam com a China nos mesmos termos, por exemplo, do que os Estados Unidos tinham com a extinta União Soviética, que era demonstrar quem ali tinha mais poderio militar. Isso não acontece com a China. Os Estados Unidos precisam de uma estratégia diferente para enfrentar esse gigante asiático. E eles Poxa, não sabem muito bem como lidar, eles têm, eles têm sambado ali, bem mal. Bia, o que você está me falando agora, eu sinceramente não sabia. E até isso é legal desse programa, porque eu vou aprendendo e nós vamos trocando informação aqui uns com os outros. Mas esse negócio da política internacional, da diplomacia chinesa, do hard power, do soft power deles, eu queria aprofundar essa discussão um pouco com o Ricardo. Ô, Rica, qual que você acha que é a diferença primordial da política externa americana para a política externa chinesa? Se você pudesse, não precisa dizer não, mas um conjunto de coisas assim, tentando explicar ao leitor mais leigo, quais são as principais diferenças numa hipótese de um mundo mais bem dividido entre os Estados Unidos e a China, né, no controle diplomático, no controle do mundo, entre aspas. Qual é a principal diferença entre os dois países nesse quesito? Eu acho que a gente pode tentar resumir isso pensando da seguinte forma. Enquanto a China é um país em ascensão, os Estados Unidos são um país em decadência. Então, a forma como eles se posicionam no mundo tem muito a ver com isso. Do lado americano, eles não estão conseguindo liderar mais o conjunto de alianças e também os arranjos institucionais a nível internacional que eles criaram no pós-guerra. O exemplo que a gente já comentou hoje mais cedo sobre os Estados Unidos tirarem o financiamento da OMS é fundamental nesse sentido. Então, eu acredito que os Estados Unidos estarem se posicionando de forma cada vez mais agressiva em relação a questões internacionais, que antigamente eles buscavam liderar, tanto seja questão do desarmamento nuclear, seja questão ambiental, seja cooperação comercial, econômica, financeira internacional, enfim, segurança mesmo, né? Eles têm um problema gigantesco com a OTAN hoje em dia, e a China tem tentado ocupar esse espaço. Então, do ponto de vista da diplomacia dos dois países, os Estados Unidos é um país que volta cada vez mais para si, enquanto a China tenta ocupar esse vácuo deixado pelos Estados Unidos. Isso faz com que a China seja um país mais propenso a cooperar. Isso é típico de países em ascensão, eles buscam cada vez mais responder aos desafios comuns de outros países que podem, eventualmente, colaborar com a própria ascensão dessa potência, que no caso é a China, enquanto os Estados Unidos estão se posicionando como um país que sai de cena. Ele sai de cena, mas ao mesmo tempo ele faz isso com uma retórica muito violenta, muito agressiva. Ô, Rica, e só continuar esse papo aí, para quem não sabe, eu sou uma pessoa muito ligada à cultura, trabalho com cultura, e eu queria saber o seguinte, o soft power dos Estados Unidos é uma coisa incrível. Então, quer dizer, a gente vê artistas, cineastas, músicos, de todos os lugares do mundo, imitando de alguma forma o estilo americano de se fazer cinema, o estilo americano de se fazer música, e entre outras mil coisas. Eu queria saber se existe algum projeto na China, e a Bia também pode comentar, isso não estava na pauta, mas assim, é uma discussão mais de boteco aqui que a gente vai ter. Existe alguma previsão? O que o Partido Comunista Chinês pensa em relação a isso? Como expandir a cultura chinesa, o soft power chinês, por outros lugares do mundo? O que vocês enxergam sobre isso? Primeiro, Rica, dá um panorama, depois a Bia completa. Eu achei esse um assunto muito complexo, porque o sistema político da China, ele não tem muito apelo no Ocidente, né? Então, quando os Estados Unidos se expandiram, eles precisaram desse suporte do soft power, né? Quando eles conquistaram a hegemonia global. Eles precisaram desse suporte do soft power e eles fizeram isso através de um discurso não só de desenvolvimento econômico, etc., mas também em termos culturais e políticos, com a questão da liberdade, da democracia, etc. E a gente sabe que muitas vezes ficava somente na retórica, né? Na maioria das vezes prevaleciam os interesses deles. Mas a China não tem esse apelo do ponto de vista político. É uma dificuldade enorme, eu não sei como eles planejam superar esse obstáculo. Mas
eles atuam, sim, promovendo a imagem deles. Eles têm uma rede de institutos que visam divulgar o idioma deles, a cultura deles, que são os Institutos Confúcio. Eles estão nessa crise, principalmente, isso está muito evidente, com a questão do envio de médicos e equipamentos. Inclusive, eu vi que várias das caixas de equipamentos, eu acho que foi a Bia, inclusive, que me mostrou isso, eles vêm com inscrições de poemas chineses. Então, a cultura chinesa está ali, eles estão tentando promover isso a todo custo. Mas é um desafio enorme que eu não sei exatamente como eles vão lidar, mas tem uma coisa muito interessante e que vai de encontro com isso, que é o fato de que na indústria cultural americana, vários dos filmes que estão sendo produzidos em Hollywood, muita coisa está tentando ao máximo introduzir cenários chineses, atores chineses, para o filme, assim, para conquistar o apelo cultural da própria população chinesa. Então, é meio que um caminho ao inverso. A indústria americana acaba produzindo produtos culturais que remetem à cultura chinesa. Claro que com fins econômicos. Né? E agora eu vou passar para a Bia essa palavra, e também para a Bia dar um panorama geral de como tem sido esse debate dentro da cultura oriental, dentro do Chile, que não é a mesma coisa, obviamente, mas existe no Ocidente essa visão deturpada, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais em relação a isso, Bia. E eu sei que é um tema que é muito caro a você, inclusive para a gente encerrar o nosso podcast em grande estilo. Nosso programa, nosso podcast, que ainda não saiu de podcast. Estou falando podcast, mas ainda não saiu, porque tem um problema no Spotify tremendo. E nos outros agregadores também, mas vai sair. Bia, então com você. Nossa, eu concordo com tudo que o Ricardo falou. Eu ia justamente citar os exemplos do Instituto Confúcio e, por exemplo, dos filmes norte-americanos apresentarem cada vez mais personagens e cenários chineses ou coreanos. Eu acho muito. Vou lembrar aqui que esse ano o ganhador do Oscar foi um filme sul-coreano, né? Isso é algo inédito. Mas assim, por parte de Hollywood, de incluir atores e cenários orientais nos seus filmes, a gente tem que lembrar que o mercado consumidor chinês é um dos maiores, se não o maior do mundo. E lá, se você não introduz esse tipo de elemento nos filmes, acaba que eles preferem consumir os produtos produzidos por eles mesmos, produzidos pelos sul-coreanos, produzidos pelos japoneses, por uma questão de identidade mesmo. Porque existe um histórico do Ocidente de enxergar com preconceito, e aí, em vários casos de discriminação racial, a maneira como o Ocidente enxerga o Oriente. E, enfim, os Estados Unidos têm adotado essa postura para tentar captar um pouco do mercado interno, do mercado consumidor chinês. E aí é uma questão de soft power dos Estados Unidos tentando ali conquistar o povo chinês. E aí, só puxando um assunto que o Rica tinha mencionado, sobre como a China se apresenta de forma mais construtiva em relação à política internacional, porque é um país emergente, ao contrário dos Estados Unidos, que vem perdendo espaço. A China, especialmente ali na década de 70, após as políticas de reforma e abertura, tem demonstrado ser extremamente pacífica em relação à política externa. E aí eu vou trazer mais alguns dados só para fechar o assunto. A China é a segunda maior financiadora de operações de paz da ONU. Ela não entra em conflitos armados desde 1979. Na última década, a China não utilizou forças armadas para resolver conflito com nenhum país do mundo, e ele foi um dos pouquíssimos a tomar essa postura. E os Estados Unidos, eles têm uma postura de fazer ataque à China. Os norte-americanos possuem uma visão extremamente negativa do governo chinês e do povo chinês. 60% da população norte-americana reprova a China, e eles acabam falando que, por ser um país conduzido por um partido comunista, eles enxergam a China como uma ameaça, não só a eles, mas também para a paz mundial. Só que, por exemplo, das 190 resoluções do Conselho de Segurança,
o Estado chinês endossou 182, quer dizer, eles se mostram extremamente abertos a resolver conflitos de forma pacífica. A própria orientação do Partido Comunista Chinês é de apresentar a ideia de mundo harmonioso. E como eu tinha falado no vídeo que foi ao nosso canal do YouTube, o programa da Nova Rota da Seda deles apresenta uma política de ganha-ganha para os países com quem eles se envolvem. Não é só chegar e absorver e ir embora e deixar o outro país sem nada. As duas partes ganham nessas relações. Poxa, muito legal, Bia. Assim, isso inclusive, eu gostaria de falar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que eu aprendi muito com a Bia esse tipo de coisa, porque é uma coisa que não... Essa discussão, nós nos conhecemos aqui, nós três há quase 10 anos, e são coisas que a gente não tinha contato muito à época, quando nós nos conhecemos, porque era outra conjuntura do mundo, né? Mas quando o mundo se apresenta de uma outra forma, quando a China se apresenta de uma outra forma e traz com ela o Oriente consigo também, não são a mesma coisa, obviamente, mas traz consigo uma cultura oriental com muito dinheiro para obrigar o Ocidente a ouvi-los. Eu me senti, falando particularmente agora, a entender mais o mundo oriental, e é uma dificuldade para nós do Ocidente, e eu acho que esse programa de hoje foi primordial para desmistificar tanta coisa que a grande mídia do mundo tem dito, e a gente sabe a quem ela serve, mas que no fundo não passa de terrorismo, puro e simples, né? Essa é a palavra, é terrorismo. Nós não temos noção do que acontece. Eu mesmo, vários dados aqui, eu nunca imaginei. O que a Bia falou agora dos 10 anos sem utilizar exército para resolução de conflitos, gente, isso é uma coisa que nos Estados Unidos é impensável. Nos Estados Unidos, 1 ano, 6 meses, 5 dias é impensável, né? Então, eu acho que a gente prestou hoje um papel muito bacana de tentar desmistificar algumas coisas que andam dizendo por aí e que vão se intensificar. A gente não tem que esquecer de que vai se intensificar cada vez mais. Com o aumento de poderio da China, a tendência da grande mídia é realmente defender os seus senhores. Gente, hoje nosso programa foi um pouquinho mais curto. Eu queria me despedir de vocês, agradecer mais uma vez a atenção, a companhia. E, mais uma vez, dizer que eu tenho o privilégio de estar com essas duas pessoas, que são grandes amigos e pessoas que contribuem com o pensamento moderno brasileiro e que eu tenho certeza que a gente vai chegar muito longe com esse programa. Bia, grande beijo para você, uma boa noite. Beijão, Rê, obrigada. Obrigada, Rica. Prazer estar aqui com vocês novamente. Rica, sem Palmeiras essa semana, vamos sofrer mais um pouquinho. Boa noite, tá duro, Rica. Tá difícil sem Palmeiras. Mas, boa noite para todo mundo aí, Renato, Bia. E queria pedir pro pessoal que assistiu a gente também dar uma visualizada no vídeo que a Bia gravou essa semana sobre o perigo amarelo. É um vídeo muito interessante mesmo. E acho que vale a pena conferir lá no canal. Ô, Bia, fala mais um pouquinho. Vai ser quinzenal esses vídeos, Bia? A ideia é gravar quinzenalmente, gravar e postar quinzenalmente. Vamos ver por quanto tempo a rotina permitirá que esse projeto aí se concretize. Gente, mas vou tentar em 15 dias. Se inscrevam no nosso canal, bote o sininho, agora a sessão youtuber. E leiam o Portal Disparada, que hoje mesmo é um dia incrível, textos ótimos, análise atualizada, mais uma vez. Agradecer ao nosso comandante em ref aí pela dedicação, Luiz Roque. E estamos encerrando mais um Pauta em Disparada. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a você. Não interessa a hora que você está nos ouvindo. Semana que vem nós estamos de volta. Uma boa noite.